Bora mergulhar numa ideia que pode mudar o jeito como a gente enxerga tudo? A gente vai explorar o trabalho incrível do antropólogo Felipe de Escola para repensar o nosso mundo e as linhas que a gente traça para entender ele. Para começar, uma pergunta que parece super simples: o que é natural e o que é cultural? A resposta parece estar na ponta da língua, certo? Mas e se não for bem assim? Então, primeiro, vamos dar uma olhada nessa linha que a gente costuma desenhar quase sem pensar, a linha que define o mundo do jeito que a gente aprendeu a ver aqui no Ocidente. Normalmente, a nossa lógica é essa, né? Natural é tudo aquilo que existe sem a gente meter a mão, os oceanos, as florestas, as montanhas. E cultural? Bom, aí é tudo que a gente produz, né? Nossas ideias, nossas leis, nossos objetos, é o básico do nosso jeito de pensar. Acontece que talvez essa divisão não seja tão clara quanto a gente imagina. E se essa linha for, na verdade, bem borrada? Vamos pegar um exemplo do dia a dia. Um animal de estimação. Pensa num cachorro ou num gato. Ele é o quê? Natureza, com seus instintos, ou é cultura da família, com nome, rotina, lugar no sofá? A gente vê que não é puramente natureza. Tanto que se um cachorro morde alguém, a responsabilidade legal é do dono. A linha já começa a ficar meio confusa, não é mesmo? E é exatamente aí que entra o olhar do antropólogo. É uma área do conhecimento que ensina a gente a enxergar o mundo de outras maneiras. A sementinha da antropologia foi plantada lá no século XVI, na época das grandes navegações. Os europeus começaram a encontrar novos povos com jeitos de viver totalmente diferentes. E aí bateu a vontade não só de explorar, mas de entender. Foi dessa curiosidade que nasceu essa disciplina que hoje estuda formalmente as culturas humanas. Então, como um antropólogo faz isso? O método tem 3 passos bem definidos. Primeiro, a etnografia. É ir lá no lugar, observar, participar e entender o dia a dia da comunidade por dentro. Depois, a etnologia. É pegar essas anotações e comparar com o que foi visto em outros lugares, em outras culturas. E, por fim, a antropologia, que é quando se junta tudo isso para ter uma compreensão mais ampla, mais profunda. E foi aplicando esse método que os antropólogos descobriram outras realidades. Uma das mais fascinantes é o animismo. É a ideia de um mundo cheio de pessoas, só que de um jeito que a gente nem imagina. No animismo, a crença é que tudo ao redor, e quando digo tudo, é tudo mesmo. Animais, plantas, rios, até as pedras, tudo isso tem uma interioridade, uma alma, uma personalidade. O mundo não se divide entre humanos de um lado e objetos do outro, mas sim entre diferentes tipos de pessoas. A visão do povo Achuar, lá da Amazônia, resume isso de um jeito perfeito. Nas palavras do próprio de Escola, para eles, a grande maioria das plantas e dos animais são pessoas como nós. É uma perspectiva totalmente diferente, onde a moralidade vale para todos os seres. Então, para os Achuar, a relação com uma onça ou um macaco não é uma coisa biológica, é uma coisa social. Pode ser uma relação de aliança, de amizade ou até de inimizade. Eles não enxergam apenas animais, eles enxergam outros seres com quem precisam se relacionar. Mas essa não é a única alternativa ao nosso modo de ver. Vamos conhecer agora o totemismo, que organiza o mundo através de laços de parentesco que vão muito além dos humanos. No totemismo, a ideia é que certos grupos de humanos, de animais e de plantas dividem uma mesma origem. Eles têm as mesmas qualidades físicas e morais. Não é só que eles têm almas parecidas, não. Eles formam um único e gigantesco grupo totêmico, como se fossem uma grande família cósmica. E como isso funciona no dia a dia? Em sociedades totêmicas, como as de alguns aborígenes australianos, uma pessoa, um tipo específico de canguru e uma certa planta podem ser todos eles da mesma família. A conexão aqui é física, é hereditária. Os não-humanos não são como pessoas, eles são parentes. E isso cria, claro, todo um sistema de respeito e obrigações mútuas. Então, para a gente resumir essa diferença, no animismo dos Achuar, o que todo mundo compartilha é a alma, a interioridade. Por isso, os não-humanos são como se fossem pessoas e a relação com eles é social. Já no totemismo australiano, o que se compartilha é o corpo, a origem. Lá, os não-humanos são família e a relação é de parentesco. São duas lógicas completamente diferentes para organizar a realidade. Ok, depois de ver tudo isso, a gente se pergunta, tá, e daí? Por que isso tudo importa? Como esse conhecimento ajuda a gente a ver o nosso próprio mundo de um jeito novo? O ponto principal é este aqui. A nossa tradição ocidental, essa de separar natureza e cultura de forma radical, é apenas uma maneira de ver o mundo. Não é a única e nem a definitiva.
E essa nossa visão teve uma consequência muito prática. Essa nossa separação tão forte entre natureza e cultura permitiu que a gente tratasse todo mundo não humano como um mero recurso, sabe? Um objeto sem vontade própria, que está aí para ser explorado sem fim. O da Escola resume isso de um jeito genial. Ele diz: a antropologia nos mostra que aquilo que nos parece eterno é apenas uma entre milhares de outras maneiras de se viver a condição humana. Isso nos lembra que outras formas de viver, inclusive em harmonia com o mundo não humano, não são só possíveis, como já existem há milênios. Então fica aqui a reflexão. E se a gente se permitisse apagar um pouco essa linha que a gente traçou entre natureza e cultura, o que será que a gente começaria a enxergar de diferente no nosso próprio mundo?